Boa noite, irmãos e irmãs do Despertar da Consciência. Estamos aqui hoje para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, conforme combinamos de colocar nas redes sociais. Hoje nós estaremos com a questão 274, na página 142, começando o item 6, Relações de Além-Túmulo. Mas antes, eu gostaria de fazer uma prece. Ó Deus Pai amado, amado Mestre Jesus, agradeço a oportunidade que tenho nessa noite de estar aqui, trazendo, com o amparo da espiritualidade maior, nosso irmão Abdul, o esclarecimento dos ensinamentos da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos. Que o Mestre Jesus nos envolva para que possamos trazer à luz da doutrina esses esclarecimentos, nos fortalecendo e nos encorajando a cumprirmos, colocando em prática em nossas vidas. Que a paz de Jesus nos alcance cada um dos irmãos em suas casas e que possamos ter um bom estudo. Que assim seja. Página 142, pergunta 274. É o item 6, Relações de Além-Túmulo. Não é? Então, as diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas uma hierarquia de poderes? E há entre eles subordinação e autoridade? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral irresistível. Né? Então, Kardec está perguntando se as diferentes ordens de espírito estabelecem uma relação de subordinação e autoridade. Ou seja, naquela escala que vem dos espíritos mais imperfeitos aos superiores até espíritos puros, se existe aí nessa relação uma hierarquia. E os espíritos nos respondem, sim, e muito grande. E essa hierarquia, ela é exercida por meio de uma ascendência moral irresistível. Ou seja, quanto mais equilibrado, quanto mais preparado espiritualmente for um espírito, maior a ascendência dele sobre aquele que ainda está no seu caminho de perfeição, no seu caminho de transformação, não é? E essa ascendência, ela é irresistível, ou seja, não tem como o espírito que está na condição inferior resistir a essa ascendência moral. Então, ela existe e ela é feita dentro de uma ascendência moral irresistível. Próxima pergunta. Ainda dentro dessa análise, a 274A. Os espíritos inferiores podem subtrair-se à autoridade dos superiores? Eu disse irresistível. Não é? Então, se a autoridade ou a ascendência, não é autoridade, a ascendência moral, ela é irresistível porque foi uma aquisição através da prática do bem, então não tem como haver resistência, não é? Então, o espírito inferior, ele não pode subtrair-se, sair dessa ascendência. Ele não tem condições de fazer isso, ok? Próxima, 275. O poder e a consideração de que um homem goza na Terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados, não é? Então, supremacia é dizer que é condição melhor, não é? Então, o poder que eu tenho aqui na Terra vai me dar uma condição melhor no mundo espiritual? E a resposta dos espíritos, não. Então, não é isso que vai me dar uma condição melhor, tá? O poder que eu exerço na Terra é da Terra. E o poder que eu exerço no mundo do espírito, no mundo espiritual, ele vai dentro da minha ascendência moral, ou seja, da minha prática das virtudes adquiridas. Se aquele espírito que tem o poder, que tem o comando, ele não é um espírito elevado moralmente, quando chegar no plano espiritual, ele pode até achar que vai continuar comandando, mas ele não vai. Pelo menos não nas zonas elevadas, não é?
Ele pode encontrar por sintonia irmãos que compartilhem do pensamento dele e aí ele comandar. Mas que tipo de comando ele vai fazer? Próxima, 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última classe entre os espíritos, enquanto o seu servidor estará na primeira. Compreendes isso? Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado e quem se exaltar será humilhado? Então, Kardec, nessa pergunta, ele quer compreender de uma forma mais clara essa relação de subordinação e autoridade. E os espíritos respondem que existem diferentes ordens segundo seus méritos. A progressão dos espíritos, ela não é pelo poder terreno, é pelos méritos adquiridos através das virtudes, da prática do bem, não é? Pois bem, o maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos. Então, aquele que achou que era poderoso porque tinha dinheiro, porque tinha poder, ele pode, no mundo espiritual, estar na última escala, enquanto o seu servidor está na primeira. Então, no Evangelho tem um capítulo que fala sobre superiores e inferiores. O quanto é importante nós entendermos os nossos papéis enquanto posição de comando, enquanto posição de comandado. Aquele que, enquanto está no comando, compreende a sua posição, entende que é um espírito imortal, que é reencarnante e que aquilo é uma oportunidade para que ele faça um resgate, ele vai agir como seu comandado dentro dos princípios da moral do Cristo. Assim como aquele que é comandado vai ter a humildade de compreender que isso é uma ação momentânea. Numa próxima existência, ele pode estar numa outra condição. Então, Jesus não disse: quem se humilhar será exaltado, e quem se exaltar será humilhado. Então, a humildade, a prática da humildade, a vivência da humildade, vai nos dar essa base, esse fortalecimento para que a gente cresça. Então, dentro disso é que eu sei e que eu vou compreender quem vai se elevar e quem vai se rebaixar.